Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Agora que nós já estudamos as funções orgânicas oxigenadas, chegou a vez da gente estudar as funções nitrogenadas. Então, hoje nós vamos falar sobre as aminas, os sais de amônio, as amidas, nitrocompostos e nitrilas. Vamos lá então. Olha só, pessoal, amina tem esse nome porque são compostos orgânicos derivados da amônia. Vamos relembrar lá na química inorgânica. A amônia é o composto NH3, então é o nitrogênio ligado a três hidrogênios, e esse nitrogênio, importante a gente dizer, tem um par de elétrons não ligantes aqui, tá? Esse par de elétrons não ligante vai influenciar nas propriedades desses compostos, tá? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, as aminas são derivadas da amônia, onde os hidrogênios são substituídos por cadeias carbônicas, tá certo? Então, uma amina pode ser primária, se ela tiver um hidrogênio substituído, ela pode ser secundária, se ela tiver dois hidrogênios substituídos, ou terciária, se não tiver hidrogênios, né? Se tiver três cadeias carbônicas ligadas a ela. Bem fácil, né? Então, é importante nós observarmos nas aminas que elas podem realizar ligações de hidrogênio, quando for amina primária ou secundária, né, tiver as ligações NH, e elas também interagem por interações de polo, porque a ligação carbono-nitrogênio é bastante polar. Então, essa polaridade, obviamente, vai determinar algumas propriedades físicas, como solubilidade em água e outros ou em compostos orgânicos, ponto de fusão e ponto de ebulição. E essa polaridade vai depender do tamanho da cadeia carbônica e do número de ligações NH. Então, segue o mesmo raciocínio dos álcoois, por exemplo. Então, quanto maior a cadeia carbônica, menor a polaridade. E quanto maior a cadeia carbônica, se a gente comparar polaridades próximas, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Então, aqui eu trouxe um exemplo para ilustrar de duas aminas que têm a mesma massa molecular, né? Porque elas têm a mesma fórmula molecular, mas a gente tem aqui uma amina primária e aqui uma amina secundária. Então, uma amina primária faz duas ligações de hidrogênio, tem duas ligações NH. E uma amina secundária faz uma só. Então, qual das duas deve ter maior ponto de fusão e ebulição? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, pessoal? Então, acertou quem falou que a amina primária tem maior ponto de ebulição do que a amina secundária de mesma massa molecular, já que com duas ligações de hidrogênio, ela consegue interagir mais fortemente com as outras moléculas ao seu redor, e isso exige mais energia para levar essa substância para o estado gasoso. Beleza, minha gente? Continuando, agora nós vamos falar um pouquinho da nomenclatura, tá? Mas a nomenclatura de aminas é bem simples também. Então, primeiramente, a gente deve identificar quais são as cadeias ligadas ao átomo de hidrogênio, tá? E a gente vai dispor essas cadeias sempre usando a terminação "-io" em ordem alfabética e usar a terminação amina, tá? Então, é bem fácil. Então, se houver somente uma cadeia carbônica, então só tem o nome daquela ramificação. Então, no caso, CH3, né, um carbono, metilamina, tá? Bem simples. Se tiver a mesma cadeia repetidamente, aí a gente usa o prefixo di ou o prefixo tri. Então, aqui a gente tem a dimetilamina e a trimetilamina, ok? Se tiver cadeias diferentes, nós vamos usar a ordem alfabética. Então, a gente tem aqui um metil, né? E uma ramificação metil e uma ramificação etil. Aí a gente coloca etil, metilamina por causa da ordem alfabética, ok? Então, bem simples, bem fácil. Só para a gente descontrair antes de passar para a próxima. Pessoal, uma característica bem importante das aminas, né? Aliás, essa característica também ocorre na molécula de amônia, tá?
é o seu caráter básico, tá? Por quê? Lembra que eu falei que o nitrogênio tem um par de elétrons não ligantes? Então, esse par de elétrons não ligantes pode reagir com hidrogênios provenientes de ácidos, né? O hidrogênio, no caso, o cátion H+. Então, bases não são apenas compostos que têm a hidroxila, o OH-, né? Mas substâncias que interagem que doam um par de elétrons para o H+ de um ácido também são consideradas básicas, tá bom? Então, olha só que interessante. Então, a amônia e as aminas, quando elas reagem com ácido, então esse par de elétrons vai se ligar ao cátion H+, que veio do ácido, e daí elas vão formar o que a gente chama de sal de amônio, porque o ânion do ácido, junto com o cátion amônio, vai formar um sal, tá? E é bastante interessante essa propriedade, porque assim as aminas que têm massa molecular mais baixa, elas são geralmente voláteis, então elas vaporizam com facilidade e muitas delas têm cheiro desagradável, né? Inclusive aqui a metilamina ou mesmo a trimetilamina tem aquele cheiro de peixe podre, né? Porque os peixes têm compostos nitrogenados, né, no seu organismo e conforme o peixe vai se decompondo, ele vai produzindo essas aminas de cheiro ruim. Então, como elas são muito voláteis, evaporam com facilidade, né? Elas impregnam o ambiente onde estão. Então, um truque bem legal para tirar o cheiro de peixe da cozinha, né? Ou mesmo para tirar o cheiro de peixe das mãos, lá da pia, da louça, é lavar as mãos com vinagre ou até mesmo suco de limão. Porque o vinagre, ele é ácido, né? Ele tem cátions H+, e esses sais de amônio, eles além de terem menos volatilidade, né? Além deles não evaporarem com tanta facilidade, eles ainda são solúveis em água. Então, isso facilita a remoção dessas aminas, né? É até mais efetivo, né, lavar as mãos com vinagre do que com detergente, por exemplo, porque aí isso acaba solubilizando ainda mais as aminas em água e facilita o enxágue das mãos depois. Legal, né, gente? Então, existem também, né, além dos sais de amônio que eu comentei, que são derivados da reação de aminas, né, primárias, secundárias ou terciárias com ácido, existe também o sais de amônio quaternário, né? Quaternário, o próprio nome já diz, o nitrogênio está ligado a 4 cadeias carbônicas, tá? Só que nesse caso, o nitrogênio vai ter uma carga positiva, porque ele está doando o seu par de elétrons para um quarto átomo de carbono. Então, se ele está doando o seu par de elétrons, ele fica com falta de carga negativa, consequentemente, excesso de carga positiva. Tá? E esses compostos têm um interesse comercial bem grande, porque eles são tensoativos, né? Tensoativos são moléculas que quebram a tensão superficial da água. Vou explicar um pouco, né, na próxima aula, mas só para vocês saberem, né? Então, a gente já falou de formulação de sabões na aula passada, e esses tensoativos catiônicos, né, esses sais de amônio quaternário, são bastante utilizados em formulação de condicionador para cabelo, né, amaciante de roupa, porque os sabões e os detergentes têm carga negativa. Então, os condicionadores, amaciantes, são formulados com carga positiva justamente para neutralizar essa carga, né? Para o cabelo não ficar arrepiado, para a roupa não ficar áspera. Então, porque isso acontece justamente pelo excesso de carga, seja ela positiva ou negativa. Então, a carga positiva dos sais de amônio quaternário serve para neutralizar a carga negativa dos sabões e do detergente e assim conferir mais maciez para os cabelos, para as roupas e assim por diante. Beleza, minha gente? Então, né, como eu tinha comentado com vocês, o estado físico das aminas vai depender do número de ligações hidrogênios que ela faz
e também do tamanho da cadeia carbônica, tá? Então, em geral, até 12 carbonos, as aminas são líquidas, com mais de 12 carbonos, elas são sólidas. Então, eu tinha comentado com vocês do odor de peixe, né, que ele é causado pela trimetilamina, e também existem outros compostos, né, produzidos, né, que também tem esse cheiro desagradável, né, como a putrescina, que é uma diamina com 4 carbonos, a cadaverina com 5 carbonos, ó, o nome já é bem sugestivo, né? E olha só, uma curiosidade para quem assistiu ou gostou de Breaking Bad, as anfetaminas, né, são estimulantes do sistema nervoso central, causam dependência, né? E elas têm a função amina na sua molécula. Tá? Olha só, existem também no nosso organismo hormônios e neurotransmissores que têm a função amina na sua molécula. Então, a adrenalina, que é conhecida como hormônio do medo, ela é liberada pelo organismo em situações de estresse. Então, ela prepara o corpo para esforços físicos mais intensos. Então, se você tem que correr ou tem que lutar, enfim, né, a adrenalina está envolvida aí nessas reações bioquímicas. A dopamina, ela também é um neurotransmissor bastante importante. Ela está relacionada com o nosso bem-estar, com a sensação de felicidade, né? Então, ela tem bastante importância aí para a gente. Vamos falar agora das amidas. Cuidado, gente. Amina é uma coisa, amida é outra. Então, qual que é a diferença entre as duas? Olha só, a amida tem o nitrogênio ligado a uma carbonila, tá? Então, a amina não tem a carbonila, ela tem só o nitrogênio ligado ao carbono, formando a cadeia heterogênea. A amida tem o nitrogênio ligado a uma carbonila, beleza? E assim como as aminas, ela pode interagir tanto por dipolo permanente ou por ligação de hidrogênio, tá? Então, se o nitrogênio da amida tiver hidrogênios ligados a ela, ela vai fazer ligação de hidrogênio. Mas agora, se os dois hidrogênios forem substituídos por cadeia carbônica, aí ela vai interagir apenas por dipolo permanente, ok? Então, vamos falar um pouquinho da nomenclatura. Então, a gente vai utilizar na nomenclatura IUPAC o nome da cadeia, né, com as mesmas regrinhas de antes, e o final amida, tá? A terminação amida, tá? Isso se o nitrogênio não tiver, né, se o NH2 não tiver nenhuma cadeia ali substituindo. Então, com um carbono metanamida, tá? Ou nomenclatura usual formamida, etanamida com 2 carbonos, propanamida com 3 carbonos e assim por diante, beleza? Mas essa nomenclatura vale quando eu tiver o NH2 ali ligado na carbonila. Se o nitrogênio tiver cadeias carbônicas ligadas a ela, né, substituindo os hidrogênios, aí a gente vai utilizar o nome da ramificação com final "-io" e utilizar o prefixo N maiúsculo para indicar que essas cadeias estão ligadas a esse nitrogênio. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma amida cuja cadeia tem apenas um carbono, tá? Aí a gente conta o carbono da carbonila, então apenas um carbono, né? O prefixo met. Então, se fosse aqui NH2, seria metanamida, ok? Mas como a gente tem uma ramificação metil e uma ramificação fenil, então a gente usa, né, N-metil, N-fenil, metanamida, tá? Então o N maiúsculo indica que essas duas cadeias, tá? Essas duas ramificações estão ligadas no nitrogênio, tá? Então N-metil, N-fenil são cadeias diferentes, tá? Agora, se forem duas cadeias iguais, aí a gente utiliza o prefixo di. Então, por exemplo, NN-dimetil, tá? Propanamida, porque são 3 carbonos. Beleza, minha gente? Pessoal, e olha que interessante. No nosso dia a dia, nós utilizamos bastante um polímero chamado, o nome comercial dele é nylon, né? Ele é conhecido como nylon, mas ele é classificado como poliamida, tá? Por quê?
Ele é formado, né, pela junção de ácidos carboxílicos e aminas, tá? E daí, quando eles reagem entre si, eles vão formar um polímero que tem essas unidades, né, esse grupamento amida repetidamente, né? Por que chama poliamida? Porque tem essa função amida, né? Essa estrutura se repete várias vezes na cadeia polimérica, né? Igual a gente viu na aula sobre polímeros, tá bom? Então, as poliamidas são muito utilizadas no nosso dia a dia, elas são utilizadas para fazer peça de computador, utilizada para fazer meia calça, fibras têxteis e assim por diante. Bom, então vamos em frente com os nitrocompostos. Olha só, de onde vem esse nome nitrocomposto? Vem do nome do grupo funcional. NO2 é também chamado de grupo nitro, ok? Então, compostos orgânicos que têm esse grupo, né, são chamados de nitrocompostos. As regras de nomenclatura deles são bastante simples, porque nós vamos utilizar exatamente as mesmas regras que nós utilizávamos para o hidrocarboneto, e nós vamos tratar o grupo nitro como se fosse uma ramificação, tá? Então, indicando a numeração dele quando for necessário dentro da cadeia. Então, por exemplo, se o composto CH4 é o metano, se um desses hidrogênios do metano for substituído por um grupo nitro, aí a gente tem o nitrometano, beleza? Aqui esse composto, se fosse CH3, CH2, CH3, seria o propano. Então, mas como entrou o grupo nitro na cadeia, então 2-nitropropano, tá? A gente tem que indicar aqui o número 2, que indicando o número, a posição do grupo nitro dentro da cadeia. Então, aqui, o neobenzeno com substituinte nitro, é chamado de nitrobenzeno. E aqui a gente tem um composto que é utilizado em explosivos, conhecido como TNT, que é o 2,4,6-trinitrotolueno. Então, só para relembrar, gente, o tolueno é o metilbenzeno, tá? A gente numera os carbonos a partir do grupo metil, tá? Então, o grupo metil está no carbono 1, então tem um grupo nitro no carbono 2, outro no carbono 4 e outro no carbono 6, ok? Então, um outro nitrocomposto bastante interessante do ponto de vista comercial é a nitroglicerina. Olha só, por que esse composto tem esse nome? Porque além de ter grupos nitro, ele é um derivado da glicerina, que a gente já conhece, né? Então, a partir da glicerina é produzida a nitroglicerina e ela tem alguns usos bem interessantes. Um deles é o uso como medicamento vasodilatador para tratamento de angina e também pode ser utilizado na produção de explosivos. Olha só que interessante, um dos compostos que está presente na fragrância do perfume Chanel número 5, ele tem grupamento cetona e grupamento nitro também, tá? Olha só. E a gente vai finalizar a nossa aula falando sobre as nitrilas. Então, as nitrilas têm um grupo funcional, né? Esse grupo funcional que é o carbono formando ligação tripla com o nitrogênio, tá? A nomenclatura desses compostos também é bastante simples. Então, a gente vai utilizar as regras de nomenclatura para hidrocarbonetos e utilizar o nome, a terminação nitrila, tá? E a gente vai contar na cadeia carbônica o carbono que faz a ligação tripla com o nitrogênio. Então, aqui, CH3, C, tripla N, etano, nitrila, tá? Etano porque são 2 carbonos. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, butano, nitrila. E assim por diante. Existe um polímero que leva o grupo funcional nitrila, que é chamado de poliacrilonitrila, tá? Por que tem esse nome? Porque ele é derivado do monômero acrilonitrila, tá? Então, a acrilonitrila, ela tem essa insaturação entre carbonos, é a partir dessa insaturação que o polímero vai se formar.
Então, a poliacrilonitrila ele é bem interessante comercialmente, porque além dele poder ser aplicado na indústria têxtil, ele também é precursor da síntese de fibras de carbono, tá? Então, é usado para fazer materiais que tenham resistência mecânica, mas que tenham baixa densidade, e com isso é utilizado para produzir objetos que sejam ao mesmo tempo resistentes e leves. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Essas foram as funções nitrogenadas e na próxima aula nós vamos finalizar o nosso estudo de funções orgânicas com as funções sulfuradas e halogenadas, tá? Tchau, tchau!